Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: quem tem ouvidos, ouça. Filadélfia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Chegamos à mensagem número 7, seria a parte 2 da restauração do governo de Deus. A leitura da Bíblia, Neemias capítulo 8, versículos 8 a 10. Bom, hoje eu vou entrar já diretamente no assunto, porque eu tenho que terminar essa série, por enquanto. Essa série, quem tem ouvidos, ouça. Nós ainda teremos que achar um intervalo mais adiante, para nós terminarmos de abordar também a questão da igreja em Laodiceia, para terminar a série toda. Mas nós vamos terminar, por enquanto, essa série hoje. Semana que vem começa a conferência internacional. Nós vamos iniciar o livro de Gálatas. Portanto, esta mensagem seria a mensagem conclusiva dessa etapa, e eu não posso deixar de terminar, eu vou ter que terminar essa mensagem. Então, vou começar já em Neemias capítulo 7, versículos de 1 a 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Eu vou comentar rapidamente sobre esses dois versículos. Depois que nós percebemos que o muro de Jerusalém ainda não estava reedificado, Jerusalém estava sem governo e era terra de ninguém. E Sambalate, Tobias e Gesem e outros líderes da região, eles mandavam e desmandavam dentro do território da cidade. Por isso, estava Jerusalém em uma situação de abandono e de miséria, e o povo numa situação de desprezo total. Portanto, Neemias pegou encargo e pediu autorização do rei Artaxerxes para voltar até Jerusalém e reedificar o muro de Jerusalém. E o muro foi reedificado em 52 dias. Isso está em capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Então, a reconstrução do muro foi rápida. No entanto, foi um período de muitos ataques, foi um período foi um período muito intenso, muita luta, muito risco de morrer, mas graças a Deus, Deus deu bom êxito aos edificadores. Os muros finalmente foram reconstruídos e também as portas foram assentadas, de modo que agora Jerusalém tem um limite dentro do qual pode se estabelecer o governo de Deus. E nós percebemos que é exatamente na história da igreja, é esse momento em que nós nos situamos. Nós vivemos exatamente nesse período, porque 2017, para cá, nós começamos a perceber que ainda faltava a questão da retificação do muro, que é reconhecer que Deus governa por meio da sua palavra na igreja. E assim nós começamos a perceber provas após provas de que a palavra de Deus, de fato, quando é proferida e quando é crido, recebido por fé, a palavra opera
eficazmente na sua igreja, assim como os tessalonicenses, já na época de Paulo, tiveram essa experiência. Portanto, irmãos, nós passamos a perceber que o muro de Jerusalém voltou a se reedificar com a palavra que nós passamos a seguir, fazer imersão, fazer grito de guerra, os nossos adolescentes fazendo transcrições, dormir com Deus, acordar com Deus. Essa palavra passou a trazer o governo de Deus. E os servos de Deus no passado recente têm enfatizado que a igreja deve ter o governo do Espírito Santo. Na igreja, o Espírito Santo tem que ter autoridade. No entanto, ainda era um pouco abstrato como a autoridade do Espírito Santo se estabelece na igreja, como nós obedecemos ao que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, irmãos, nós entendemos hoje que a autoridade do Espírito Santo é estabelecida quando nós temos a palavra de Deus, que é falada, através dos seus apóstolos ou profetas à igreja, e essa palavra é que estabelece a palavra de comando a quem nós obedecemos. Assim, a autoridade do Espírito Santo vem através da palavra de Deus. E agora que o muro foi reedificado, as portas foram assentadas, agora precisamos cuidar da parte de dentro do muro, colocar todas as coisas em ordem. Isto é, quando nós temos o governo de Deus, a ordem das coisas acabam se estabelecendo. E assim como o Senhor Jesus, por onde ele ia durante seu ministério terreno, ele colocava as coisas em ordem, porque o reino de Deus chega, quando chega a autoridade do rei, o governo de Deus, onde chega o governo de Deus, as coisas são colocadas em ordem. Agora é hora de nós colocarmos em ordem as coisas dentro dos muros de Jerusalém. Então, muito bem, agora que na quinta-feira, na live, para falar um pouco na linguagem dos que entendem computadores, nós agora restabelecemos todo o hardware. Vocês entendem o que eu quero dizer? Todos os equipamentos foram restabelecidos. Nós temos agora o computador, teclado, monitor, nós temos CPU, nós temos todos os equipamentos agora certinho, mas agora precisa ter software, Precisamos de programas, precisamos de aplicativos, precisamos de sistema operacional, e para que tudo possa funcionar. Então não adianta nós termos apenas o muro, as portas, e aqui dentro nada funcionando. Nós precisamos fazer as coisas funcionarem, a partir desse momento. Então Neemias estabeleceu os porteiros. Quem são os porteiros? Para que servem os porteiros nesse contexto que eu acabei de falar? É zelar para que o povo que está dentro do muro continue reconhecendo que ali é Deus quem governa. E nós não podemos permitir que a entrada pelas portas de qualquer coisa que venha danificar o governo de Deus dentro de Jerusalém. E nós sabemos como Deus governa, é através da palavra profética. E foi o primeiro tiro dado por Satanás, já no primeiro século. Isso trouxe grandes prejuízos para a igreja nos seus 19 séculos subsequentes. E agora nós temos que zelar. Todos nós somos porteiros. Cada um de nós temos que zelar, pelo governo de Deus, através da sua palavra. Amém. Então, e os cantores e os levitas. Os
porteiros, nós zelamos pelo governo de Deus através da sua palavra. E os cantores? Quem são os cantores? Evidentemente são os próprios cantores, os que são envolvidos na composição, né, de hinos, mas não é só isso. São todos os irmãos que usam ferramentas para quê? Para que o povo de Deus tenha entusiasmo, o povo de Deus tenha alegria, né? Em outras palavras, tudo que nós fazemos, por exemplo, os nossos adolescentes nos ajudam muito a ter entusiasmo na reunião. Através de quê? Através da imersão e principalmente através de gritos de guerra. Irmãos, gritos de guerra fazem parte do trabalho dos cantores. Vocês acreditam nisso ou não? Né? Já pensou uma reunião sem nossos adolescentes nos ajudando, sem os capitães ali nos ajudando? Irmãos, nós não conseguimos nos alegrar tanto, né? Então, graças ao Senhor, os cantores são aqueles que são responsáveis, irmãos, em levantar o ânimo da cidade, ânimo da igreja, né? E voltar, restaurar nosso entusiasmo aqui na vida da igreja. E os levitas, quem são os levitas? Agora fica mais claro. Levitas são, né, todos os que servem ao Senhor, e nós temos muitos serviços, certo? Por exemplo, né, para haver essa reunião, alguém, né, teve que fazer a limpeza, arrumar as cadeiras, né, os banheiros tiveram que ser limpos, e tudo, né, toda a zeladoria, toda governança, e não só isso, também, né, a recepção, todo tipo de serviço, de água, né, som, de áudio, tudo isso, irmão, faz parte do serviço, e sem, né, esse serviço dos levitas, a coisa não funciona. Então, estava na hora de restaurar todos os serviços levíticos ali dentro de Jerusalém. Portanto, irmãos, está na hora da gente restaurar o nosso serviço levítico. Quer dizer, se você ainda não tem, né, oportunidade de servir de alguma forma na sua igreja, procure os irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar que o muro agora foi restabelecido, levantado, e as portas assentadas, eu quero voltar a servir. Né? Então, cada igreja, né, volte a ajudar os irmãos, convocar os irmãos, até dar oportunidade para todos servirem na igreja. E em seguida, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias, né? Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Quem são esses que foram nomeados por maioral do castelo? O que é maioral do castelo aqui? Castelo aqui é a fortaleza juntamente com os muros, certo? É o que impede do inimigo entrar e danificar o governo dentro dos muros. Então, esse castelo faz parte de toda a fortaleza, toda parte fortificada e com os muros. E esse Ananias foi, juntamente com Anani, né, foram estabelecidos como administrador dentro de Jerusalém, quem serve como governador, né, dentro do muro de Jerusalém. Então, irmãos, quem exerce hoje, né, nesse novo contexto do muro reedificado, quem exerce a liderança, algum papel de liderança nas igrejas, precisa ter uma qualidade. Qual é a qualidade? Ser fiel a Deus. Porque quem governa dentro do muro de Jerusalém não é o homem. Quem governa é Deus. Temos que ser fiéis a Deus. E também precisa ser temente a Deus. Precisamos ter temor, temer. Ele é o Rei, Ele é o nosso Senhor. Nós não podemos fazer nada
que seja contrária à sua vontade. Nós temos que fazer tudo segundo a sua vontade. Irmãos, esse temor é bom. A gente tem que guardar, preservar nosso temor a Deus. E isso todos devem ser fiéis, todos devem ser tementes, mas quem exerce a liderança tem que ser mais. Tudo bem? Você precisa ser mais fiel e mais temente mais do que muitos outros. É o que está escrito aqui no versículo 2, tá bom? E versículo 3, Neemias lhes disse, e não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, e que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Não adianta ter um muro pronto, as portas assentadas, mas não tem guarda, não tem porteiro, não tem quem vigia, não é isso? Então, aqui tem ordem, aqui tem governo, e quem que governa aqui é Deus, tá? Então, não se pode, né? Não se pode abrir as portas antes que o sol saia e aqueça. Então, tem que manter fechadas as portas de Jerusalém, né, até o sol sair. E não se, né, enquanto os guardas ainda estão lá, no final da tarde, que se fechem as portas. Tem que ter guarda, tem que ter porteiro, tem que ter pessoas vigiando, tá, nas portas. Irmão, todos nós devemos exercer esse papel. Nós somos esses que guardam Jerusalém, né? E não só os guardas das portas, mas também se ponham guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. Quer dizer, cada um precisa ter uma atitude de quem vigia, quem guarda pela sua própria casa, né? Porque se nós permitimos o inimigo entrar, trazer qualquer coisa contrária à ordem de Deus, à palavra de Deus, nós vamos trazer dano para a nossa própria casa. E eu tenho que ser o guarda da minha própria casa, tá bom? Então, cada um é responsável, né, aqui dentro de Jerusalém. E versículo 4, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Irmãos, aparentemente, né, era a situação de Jerusalém, mas eu vou dizer para vocês, de certa forma, é a nossa situação. Nós ainda somos poucos perante o número de habitantes em toda a terra. Nós somos um pequeno rebanho, praticamente insignificantes. Então, nós temos muito que trabalhar, muito que fazer. Então, onde nós estamos, não podemos nos contentar, nos acomodar, certo? De achar que nós temos um local de reuniões, temos nossas reuniões, eu estou acomodado. Não, a nossa, né, a missão que Deus nos deu é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Então, se numa igreja, numa cidade de milhões de habitantes, e nós apenas, né, não podemos nos acomodar, nós temos que nos esforçar, pregar o evangelho, né? E eu quero aproveitar e dizer, irmãos, hoje, por exemplo, eu tenho me preocupado com nós temos, graças ao Senhor, muitos irmãos que, né, pelas circunstâncias da vida, o Senhor colocou você em alguma cidade, alguma outra cidade, tal, e vocês começam ali naquela cidade, já está algum tempo lá, e vocês são poucos ainda, né, são poucos, porque vocês começaram lá, né, 5, 10 pessoas, talvez 12, 15 pessoas, mas chega um momento que essa situação não consegue crescer mais do que isso. E nós temos várias cidades dessa situação, não temos? Né? Várias situações. Então, irmãos, no passado era difícil a gente ajudar, mas hoje nós temos ferramentas. Que ferramenta nós podemos fazer para ajudar essas igrejas com pouco número de pessoas? Que eles não têm força para
evoluir, para crescer. Então, as cidades maiores que têm mais estrutura, vocês que têm adolescentes, vocês que têm jovens como capitães de tropas, vocês que têm intendentes que se entregaram para apoiar. E, queridos irmãos, isso é uma ferramenta tremenda para ajudar qualquer igreja que esteja nessa situação, que precisa de ajuda. Então, o que nós fazemos? Nós, então, combinamos, Nós combinamos final de semana, algum período de tempo, nós levamos essa ferramenta para ir visitá-los e vamos ajudá-los a levantar também seus adolescentes com o Vem e Vê. Podemos fazer ou não podemos? Os intendentes pegam seu carro, levam os adolescentes, os capitães, não é isso, para essa cidade, vão passar um final de semana lá com eles, vão fazer o Vem e Vê, fazer o grito de guerra, fazer imersão, visitar as casas, trazer as pessoas. Irmãos, vamos levantar, vamos agitar com a vida, não é isso? Com grito de guerra, com imersão na palavra, e também outros irmãos que não tem como sair, os irmãos adultos, podem ficar dentro de casa ou no local de reuniões, fazendo missão família. Isso é o quê? Telefonar para os contatos, e telefonar, convidando também para virem, apacentarem, etc, etc. Irmão, dessa forma, irmão, nós vamos ajudar essas pequenas igrejas a evoluírem. A hora que você dá um impulso a essas igrejas, elas vão crescer. Se você não ajuda, passa 5 anos, estão do mesmo jeito. Então vamos, a cidade é espaçosa, ainda temos pouca gente, vamos trabalhar, Vamos trabalhar em lugares que nós temos pouco mais estrutura, vamos usar bem a nossa estrutura. Como em São Miguel nós temos boa estrutura lá, vamos usar melhor aquela estrutura. Vamos encher aquele lugar. Não vamos acomodar não, Vamos fazer mais Vem e Vê ali, mais grito de guerra, E nós temos vários irmãos ali em toda a região, Itaquera, Zona Leste, Zona Sul, uma região tão numerosa, Zona Norte, Zona Oeste. Irmãos, nós temos muito que trabalhar. Vamos usar mais nossas ferramentas e também, irmão, as cidades vizinhas. E graças ao Senhor, nós estamos trabalhando nas cidades polo. Cidade de polo, graças ao Senhor, nós já, vocês sabem que a região de São Paulo, as igrejas de São Paulo, se tornou uma só região, e desde então temos trabalhado forte, Nós já alugamos uma casa em Sorocaba, E já vamos trabalhar forte em Sorocaba, já estamos trabalhando, Também São José do Rio Preto, também região de Bauru, alugamos uma casa, e também Araçatuba, graças a Deus, nós temos um bom grupo de irmãos já se fortalecendo em Birigui. Birigui é do lado de Araçatuba, E nós também não podemos esquecer a Baixada Santista. Santos é uma tremenda uma cidade. Cadê os irmãos da Baixada Santista? Estão aqui. Certo? E os irmãos de Campinas também estão aqui, Vamos fortalecer as cidades polo para fortalecer as igrejas, as cidades em volta, Então esse trabalho, claro que eu estou falando internamente, agora externamente, vamos fazer missões no exterior, no Japão, na Coreia, na África, Falando em África, nós estamos com os irmãos do Congo aqui que chegaram, ao Congo, os irmãos do Quênia, Os irmãos de Tanzânia, e nós vamos fazer missões também, na Europa, América do Norte, Oceania, não é isso? E logo depois, assim que termina a conferência, muitos missionários, muitos comportores serão enviados para esses lugares. Então, de um lado, sim, a África do Sul, Cadê os irmãos da África do Sul?
Aí. Daniel e Maria Joaquina, a temida, né? Está aqui. E a Kim, né? E a mãe, a Teresa. A Teresa é uma irmã excepcional, muito fiel, né? Desde o tempo do seu falecido marido Miguel Neto, que tem nos ajudado muito em Angola, e depois eles mudaram para a África do Sul, tem nos ajudado também muito na África do Sul, e sempre tem permanecido fiel, e os seus 2 filhos são nossos colportores ali, e hoje de manhã já demos um toque para eles, que eles precisam ainda avançar mais um passo. Nós vamos criar na África do Sul, Joanesburgo, um PAC. Né? Nós já temos o PAC em São Paulo, nós temos um PAC na Colômbia, temos um PAC em Foz do Iguaçu, né? Nós queremos ter um PAC na África do Sul. Tá? Bom, isso aí, irmão, é isso. Nós temos pouca força, mas com a bênção do Senhor, nós podemos alcançar, né? Aquilo que nós podemos alcançar, nós vamos fazer, irmãos. Então, né, não olhe para a sua insuficiência. O Senhor pode nos capacitar, né, para fazer essa obra. Então, nós temos ferramentas, né, vamos fazer mais Vem e Vê, fazer mais Missão Família, vamos promover mais o SEAP, mais irmãos, né? Vamos procurar mais pessoas né? Vamos perguntar, você quer ser um missionário? No nosso dia a dia, podemos perguntar, certo? No seu contato, muitas vezes uma pessoa está lá vivendo numa vida rotineira que não faz sentido. Você pode, quando você percebe esse desânimo, pode perguntar, você não quer ser um missionário? Irmãos, trazer por SEAP, vamos tornar ele uma pessoa útil, né? E precisamos de mais colportores, precisamos de muitos colportores, tá? Nós precisamos, né, trabalhar mais seriamente, né, mais fortemente nos expolívoros. Temos muitos expolívoros. Não sei se vocês sabem que o nosso mini expolívoro aqui em São Paulo, né, está sendo trabalhado aqui no interior de São Paulo, viajando de cidade em cidade, está sendo muito útil, né, para equipes, tá? Então, irmãos, graças ao Senhor que nós nós estamos vivendo esse tempo de Neemias, tá? A partir do capítulo 7 de Neemias. Agora, irmãos, eu vou fazer uma viagem com vocês, o resto do livro de Neemias, pode ser? E vou mostrar um pouco para você, porque quando você lê, você não coloca no tempo, tá? Por exemplo, capítulo 7 eu li de 1 até 4. A partir do 5, né, versículo 5 do capítulo 7, até capítulo 5, e também Esdras, capítulo 2, de 1 a 70, traz a relação dos que voltaram, né, dos que voltaram a Jerusalém, dos que saíram do cativeiro e voltaram para Jerusalém. Só que essa relação que está aqui é semelhante à relação do livro de Esdras 2, que é aquela relação que voltaram com Zorobabel. Lembra que eu falei para a reconstrução do templo, né? Eles voltaram com Zorobabel, que somado não dava 50 mil. Tá? Só que aqui está falando novamente dessa relação, só que essa relação contém informações mais atualizadas do ponto de vista genealógico e estatístico. Então, essa relação é semelhante àquela do livro de Esdras, tá? Mas contém pouco mais de informação. E do capítulo 7, de 70 em diante, 70 até 73, falam das contribuições para a reconstrução do templo, tá? Mas nós também temos uma relação, e eu já vou adiantando, aqui em Neemias capítulo 11, dá uma olhada, capítulo 11, tá? De 1 até 36, que é o capítulo 11 todo, traz a relação dos que habitaram em Jerusalém. Isso é importante, é uma espécie de
censo, um registro, né, de relação dos que habitaram em Jerusalém, e essa mesma relação você pode encontrar em 1 Crônicas. Dá uma olhada, só para você, um dia você ler e entender que faz parte desse contexto, tá? 1 Crônicas, capítulo 9. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo de 2 até 34, tá? Estão registrados aqui habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, tá bom? Então, quando nós chegamos em Neemias 11, você não precisa se preocupar, trata-se da relação dos habitantes, dos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro, tá bom? Então, vamos seguir, vamos voltar lá para Neemias. Bom, vamos para Neemias, capítulo 8, tá? Capítulo capítulo 7, o último versículo, ali fala: os sacerdotes, os levitas e os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades, tá? Então, não era só na cidade de Jerusalém, também ao redor, né, o que pertencia a Israel, a Judá, né? Então, no capítulo 8, irmão, começa a relatar uma coisa muito, muito importante para nós, né? Capítulo 8 diz assim: em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Quer dizer, o povo de Israel, principalmente o de Judá, né, eles ficaram tão longe da palavra de Deus, que uma vez reconstruído o muro e as portas assentadas, eles se preocuparam em conhecer a palavra do Senhor, o que o Senhor tem dado como mandamento, como a lei, e eles querem seguir a lei, isto é, quem governa a cidade de Jerusalém é a palavra é o Senhor através da palavra do Senhor. Então, o que acontecendo? Todo o povo se ajuntou, né, como um só homem, para que trouxesse a lei, né, para que trouxesse o livro da lei de Moisés. Versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então, irmãos, aqui já fez questão de dizer que as mulheres são importantes. Não só homens, mas mulheres, incluindo todos, jovens até adolescentes, todos que entendessem, que pudessem, sejam capazes de entender o que ouviam, tá? Então, a palavra de Deus é para todos os que conseguem entender. Irmãos, é interessante que hoje nossas crianças, né, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, já começam a entender, né? Já começam, né, a ouvir, fazer grito de guerra, ouvir a palavra, né, pela televisão, né, fazer grito de guerra. Irmãos, é impressionante como as nossas crianças já começam a entender alguma coisa de Deus, né? Aí, versículo 3: e leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, desde o amanhecer até o meio-dia, né, foi lida a palavra, e perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, uma vez estabelecido, reconstruído
o muro, irmãos, a atitude desse povo agora, dentro do muro, percebe que agora é Deus quem governa, e precisa permitir que Deus governe, então todos estavam atentos à palavra do Senhor. Irmãos, essa é a nossa situação. Todos nós aqui estamos atentos à palavra do Senhor. E Deus, então, de fato, Ele consegue governar e consegue fazer alguma coisa através desse povo. Então, graças ao Senhor, irmão, desde que no ano passado nós começamos a estabelecer a agenda positiva, publicando todas as nossas atividades onde se iria ministrar a palavra profética, e desde ano passado nós temos visto um fenômeno acontecer entre nós, e muitos estão procurando acompanhar essa palavra, né? Isso, de certa forma, tem trazido um pouco de dificuldade para quem recebe, né? Vamos dizer assim, quem organiza, né, essas conferências, porque o número de cooperadores, o número de irmãos líderes, irmãos de jovens, irmãos, né, começam a aparecer, é muito maior do que eles esperavam, como no passado. Irmãos, isso é um bom sinal, é porque o muro foi fechado, as portas foram assentadas, e todos reconhecem que Deus agora tem que governar. E para Deus governar a minha vida e a sua vida, a vida da igreja, irmão, nós temos que saber o que Deus está falando. Então, por isso que isso de dar atenção à palavra de Deus, ouvir com atenção a palavra de Deus, isso aumentou muito. E isso trouxe muita bênção para nós, né? Muitos irmãos estão muito, né? E, por exemplo, os nossos adolescentes, por eles acompanharem de perto, né, a palavra, fazem imersão, fazem transcrição, fazem grito de guerra, tal. Eles são tão por dentro que qualquer um que falasse qualquer coisa, desculpe falar, qualquer bobeira, qualquer bobagem, eles descobrem. Eles logo percebem que não tem nada que ver com o que o Senhor está falando. Por quê? Porque eles ouvem atentamente, né, a palavra do Senhor. Então esse é um fenômeno que só acontece depois que o muro é restabelecido, depois que as portas são assentadas. Então nossas atenções, irmão, todas estão voltadas para a palavra. Dizendo: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor está falando, né? Nós, né, queremos guardar a sua palavra fazendo imersão. Muito bom. Então, ó Senhor Jesus, vamos continuar. Esdras estava no púlpito de madeira, né? Tal, e vamos lá, vamos pular um pouco aqui, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse o povo, né, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, tal, e os levitas. Tem algumas versões um pouco diferentes. Algumas versões falam assim: e os levitas, Jesua, Bani, Serebias. Quer dizer, essa relação de nomes, em algumas versões, mostram que todos eles eram levitas. Mas algumas outras versões citam o nome deles, depois, e os levitas. Mas, de qualquer forma, são os que servem ao Senhor, tá? Os levitas estavam ajudando o sacerdote, o governador, né, de levar essa palavra e explicar essa palavra para o povo. Irmãos, graças ao Senhor, nós temos vários irmãos aqui que fazem esse trabalho, né? Que levam a palavra, fazem imersão, não é isso? E falam, ajudam. Irmãos, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Olha só. E os levitas, no final do 7, e os levitas,
ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Tá? Então, começa com Esdras, o escriba, depois os levitas, todos eles ensinavam o povo na palavra. Quando fala da lei, para nós, vamos entender na palavra. Então, todos estão ajudando o povo, ensinando o povo na palavra. Olha o versículo 8, o que aconteceu? Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. O povo passou a entender. O que é isso? Ganhou revelação. Irmão, a palavra de Deus revelada faz toda a diferença. Quando você lê meramente como uma letra, irmão, não faz diferença. Mas quando a palavra se torna rema, quando a palavra traz revelação, e você começa a entender o que você lê, irmãos, esse é o efeito da palavra profética. A palavra tem feito entre nós isso, começa a trazer luz, começa a fazer você entender, começa, né, e você passa o quê? Você começa a entender o que se lê, isso faz toda a diferença. Versículo 9, Neemias, que era o governador, olha o conjunto de pessoas. Neemias é o governador, Esdras era sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram. Então, irmãos, os levitas estão ajudando a ensinar o povo, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Irmão, graças ao Senhor, nós temos muitos levitas aqui, que ajuda as pessoas a entender o que o Senhor está falando hoje. E quando o povo passou a entender, irmãos, viram uma grande festa. A vida da igreja muda. Quando os muros estavam derrubados, não tinha essa situação. Mas agora, com os muros levantados, o Senhor restaurou o seu governo, a sua palavra, irmãos, virou outra situação. Olha o versículo 10. Disse-lhes, pois, ide, comei carnes gordas. Aquele dia foi permitido comer a gordura da picanha, tá? Comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Vamos mandar porções. Manda a imersão. Manda uma porção da palavra. Manda aquela porção que você desfrutou, né? Manda porções, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, restaurou-se entusiasmo dentro do muro, restaurou-se alegria dentro do muro, restaurou-se a festa. E Sanbalat fica do lado de fora, Tobias está do lado de fora, Gesem não participa. Aqui quem participa é do povo de Deus, né? Aqui os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais tristes, não fiquem contristados, né? Estando todo o povo, né? E então todo o povo se foi comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmão, que maravilha! Finalmente nós estamos entendendo, irmãos, o que o Senhor está falando conosco. Tantos anos, irmão, do tempo de Sardes, nós tínhamos tantas doutrinas, tanta teologia sistemática, irmão, nós não entendíamos nada. Era tudo teoria, tudo doutrina, mas finalmente, quando os muros foram fechados, as portas sentadas, e o povo tinha ânimo de querer entender a palavra de Deus, irmãos, Deus trouxe revelação. E o povo que entende a palavra do Senhor, a alegria restituída a esse povo, e eles se regozijaram grandemente,
tá? Porque tinham entendido as palavras que foram explicadas. Não é maravilhoso, irmãos? Isso significa que a revelação da palavra traz entendimento, e isso traz o quê? Alegria no povo. Irmãos, graças ao Senhor, por onde eu passo nesses últimos tempos, todo mundo fala: irmão, eu estou muito alegre. Eu estou vivendo os melhores momentos da vida da igreja, da minha vida. Então, a gente percebe essa alegria, né, está espalhada por toda a terra. Todas as igrejas que estão praticando, irmãos, estão vivendo com muita alegria, porque entenderam a palavra, porque conseguiram entender a revelação da palavra. Aí então, no dia seguinte, versículo 13, ajuntaram-se a Esdras e o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Então, as palavras da lei, a palavra do Senhor, não é meramente para nós entendermos e ficar por ali, né? A palavra do Senhor, que o Senhor fala conosco, nós hoje, graças a Deus, passamos a entender, mas também nós percebemos que essa palavra exige de nós uma contrapartida, que é executar essa obra. Executar a palavra, executar a obra de Deus através da palavra, não é? Então não é meramente uma palavra que enche, né, os meus arquivos de conhecimento bíblico. Eu conheço mais, eu tenho mais revelação do que você, né? Isso me torna mais orgulhoso. Não, a palavra não é para isso. A palavra de Deus é sempre para executar a obra de Deus, né? Não sei, eu de repente me lembrei, né, Isaías 55, acho que só para lembrar vocês que a palavra do Senhor não é meramente para uma teologia, né, para nós, um dizer para o outro que conhece a palavra, a revelação da palavra do que o outro, né? Eu vou só ler rapidamente Isaías 55, versículo 10 e 11, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, quer dizer, quando Deus manda chuva, quando Deus manda a neve, irmãos, tem sempre um propósito. Ele não manda por nada, Ele quer fazer a terra produzir. A terra precisa ser fecundada, precisa brotar, precisa, né, fazer crescer a semente para dar pão ao que come e semente ao que semeia. Então, tudo que Deus manda para a terra, Ele visa a produção. Então, a palavra é a mesma coisa, versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, né? Essa palavra vai encher sua cabeça de doutrina, fazer você um doutor em teologia. Não, aqui não fala assim. Mas assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará. Essa palavra faz, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a própria palavra vai fazer a obra de Deus e vai fazer o povo de Deus prosperar, tá? Então isso foi um parênteses rápido, né? Vamos voltar. E isso para entender as palavras da lei, versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Por que eu fiz questão de ler esse versículo, irmão? Não é que eu quero explicar aqui que é festa dos tabernáculos, festa de cabanas. Não posso entrar muito nesses detalhes. Mas eu quero mostrar para vocês que, conforme a palavra é dita, você então entende o que Deus quer. E quando você entende o que Deus quer, Deus usa você para executar.
Tá? Então, a palavra não é para mero conhecimento. A palavra não é me tornar um doutor em teologia. A palavra é para Deus executar. O que Deus queria? Deus queria que o povo de Israel tivesse a festa das cabanas, dos tabernáculos. Assim como a festa da Páscoa, né, do Pentecoste, né, nós tem várias festas e nós temos a festa do tabernáculo. O que é a festa das cabanas? Né? Durante a festa do 7º mês, irmãos, isso aqui é para quê? Para mostrar, porque os judeus, eles se enriquecem fácil, né? O Senhor abençoa esse povo tremendamente, sabe que o dinheiro do mundo, uma boa parte está nas mãos dos judeus, né? Tem muito dinheiro. Então, esses que têm muito dinheiro, irmãos, eles têm, né? Eles podem ficar mais arrogantes, mas você sabe que quem tem muito passa a ficar um pouco mais arrogante e esbanja e ganha dinheiro. Tá. Irmãos, essa festa das cabanas é para eles entenderem que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, eles viviam de tenda em tenda pelo deserto. Então, mesmo que o Senhor dê muito para cada um deles, não era para eles esquecerem do seu início, da sua origem. Tem que continuar sendo humilde, continuar vivendo como peregrino na terra. Não vamos ficar depositando nosso dinheiro aqui na terra, enchendo de tesouros, irmãos, que traça corrói, né? que a ferrugem corrói e a traça come. Né? Vamos depositar o nosso tesouro no céu. Vamos viver, irmãos, em cabanas. Quer dizer, vamos viver como peregrinos nessa terra. Abraão, ele embora Deus tenha prometido uma grande porção de terra para ir para os seus descendentes, mas ele vivia simplesmente de tenda em tenda. Irmãos, esse deve ser o coração do povo de Deus e deve ser o nosso coração. Então, irmãos, tudo que nós temos é do Senhor. Né? E nós temos que lembrar, irmão, nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos usar, tá bom? Em versículo 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Olha só, desde o tempo de Josué, quer dizer, Josué é que fez cada tribo tomar posse da terra. Quer dizer, desde que eles tomaram posse da terra, não fizeram essa festa com essa alegria. Tá? Então, agora eles têm realidade. Eles, né, fizeram isso com muito grande alegria. Bom, dia após dia, leu Esdras do livro da lei de Deus, né, tal. Bom, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo, né, começa a falar que chega um momento, irmãos, de tanta alegria, mas é momento também de reflexão, de fazer um arrependimento. Neemias teve um arrependimento, diz aqui, né, no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Aí, né, Jesua, novamente essa relação de nomes, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz do Senhor, seu Deus. E os levitas, agora, né, chamam eles de levitas. Os levitas, Jesua, Cadimel, Bani, né, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és
Senhor, tu fizeste o céu e o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Aí então eles relembram tudo que o Senhor fez na vida deles desde Abraão, e tudo que eles passaram desde no deserto, e também de como eles endureceram, seus pais endureceram a serviço. Dá uma olhada aqui, versículo 16. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Aí começa a degradação. Não ouvir a palavra do Senhor. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade, tu não os desamparaste. Mesmo com toda rebeldia, o Senhor não desamparou esse povo. Eu vou pular aqui, versículo 20. E lhes concedesse o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negasse para a boca o teu maná, e água lhes desse na sua sede. Vamos pular lá para o versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias. Aí, irmãos, chega no versículo 30. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles e pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Acontece o cativeiro babilônico e o desterro também para a Síria. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança, a misericórdia, não desprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo a nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Quer dizer, ninguém estava reclamando que Deus fez isso com eles, porque eles mereciam isso. Eles se afastaram da palavra de Deus. Os nossos reis e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes desse na terra espaçosa e fértil, que pusesse diante deles, não te serviram, nem se converteram de mãos de suas más obras. Irmão, quando a gente vive, Deus começa a abençoar o seu povo, vivemos na bonança, nós esquecemos de Deus. Não queremos nem saber da palavra de Deus, muito menos em cumprir a sua palavra. Irmãos, aí acontece essa desgraça do cativeiro babilônico. Irmãos, agora, irmão, nós estamos no finalzinho da história da igreja. Irmão, nós temos que voltar para o Senhor novamente. A origem desse cativeiro babilônico é justamente não ouvir mais ao Senhor, não ouvir mais a sua palavra. Mas agora, irmão, mais do que nunca, vamos agarrar na palavra do Senhor. Vamos fazer o contrário agora, Vamos amar essa palavra, temer essa palavra e permitir que essa palavra faça essa obra, irmão, no tempo final. Nós estamos no tempo final, não tem mais tempo para perder, não, Vamos aproveitar que os muros foram reconstruídos, as portas assentadas. Vamos trabalhar agora, irmãos. Finalmente, essa é a reta final, e eu creio, é a reta final que vai trazer o Senhor de volta, E, versículo 36, eis que hoje somos servos, e até
na terra que desse a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. Seus abundantes produtos são para os reis que pusesse sobre nós, por causa dos nossos pecados, segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós estabelecemos uma aliança fiel, e o escrevemos, e selaram-na todos os príncipes, e os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Irmãos, depois de lido tudo isso, me veio o sentimento, irmãos, que Deus afinal queria daquele povo. Ele sofreu tanto afronta, tanta rebeldia. O que Deus realmente queria daquele povo? Deus queria o quê? Um lugar de habitação, onde ele pudesse descansar. Mas será que é alguma coisa que esse povo pudesse construir para ele? Um palácio, como Davi construiu o palácio de marfim, né? Será que nosso Senhor também queria um templo? O Senhor falou, mas né, desde que vocês saíram do Egito, a minha arca não repousou em uma casa, não é isso? E que casa edificareis vós? Ele perguntou para Davi. E em Isaías 66, irmãos, vocês se lembram do versículos 1 e 2? O que Deus afinal queria desse povo? Vamos lá de novo, vamos lá para Isaías 66. O que o Senhor quer de nós, hein? O que o Senhor quer de nós? A gente junta o dinheiro, edifica para ele um grande templo para ele, dizer, nós fizemos uma grande casa para Deus habitar. Mas Deus não habita nessa casa feita pelas mãos humanas. Por isso que ele fala, né, Isaías 66, versículo 1, assim diz o Senhor, o céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, né? E que casa edificareis vós? Que casa vocês querem edificar para mim? Né? E qual é o lugar do meu repouso? Afinal de contas, irmãos, o povo ainda está procurando qual é o repouso, qual é o lugar que Deus realmente descansa, ele encontra o seu lar, né? Irmãos, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, eu que fiz. Eu não posso fazer um templo maior? Eu posso fazer tudo o que eu quero, né? Mas não é isso que eu quero. O que eu quero? Onde está a minha atenção? Eu olho para quê? O meu desejo é ter um lugar de descanso, mas através dos homens que têm um coração de um espírito, o quê? Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, não o arrogante, não o capaz, os que se acham capazes, habilidosos em fazer coisas para Deus, não. Eu procuro o quê? O aflito e abatido de espírito, mas que treme da minha palavra. Sabe que a minha palavra é poderosa. Eles sabem que a minha palavra vai realizar a minha obra. Meus, eu estou procurando esses vão me dar descanso. Esses serão a casa que eu quero. Eu vou me sentir em casa nessas pessoas. Irmão, hoje é a sua igreja. A igreja em Filadélfia. Vamos dar para ele esse lugar de descanso. Ó Senhor Jesus. Onde estou, hein? Senhor Jesus. Muito bom. Eu cheguei, vamos voltar lá para Neemias. Eu cheguei, o ponto, né, antes de começar capítulo 10, eu cheguei num ponto em que, depois de ver todo o fracasso, toda a bondade de Deus para com o seu povo, e todo o fracasso do seu povo, por abandonar a palavra de Deus, o governo de Deus através da sua palavra, então esse povo dentro de Jerusalém, com os muros reconstruídos, eles propuseram uma aliança, eles se propuseram um acordo, né? E ali, acho que pediram para um advogado escrever esse acordo, né? E todos eles assinaram. Sabiam disso? Eles assinaram, vocês que estão da área de direito, né?
o povo assinou um acordo aqui, ó. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Esse acordo foi selado solenemente, tá? E vamos lá, capítulo 10. Aí, versículo 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham preparado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham, né, saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Irmão, todos aderiram. Vamos fazer um acordo com o Senhor? Será que todos vão aderir? Né? Todos aderiram, seus nobres convieram, né, numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Vou pular para 32. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos, cada ano, a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Irmãos, não é só um acordo vazio. Não é apenas dizer, Senhor, daqui para frente eu quero ouvir Tua palavra, eu quero seguir tudo que o Senhor falar. Mas logo vem a aprovação. Você assinou um acordo, é? A minha casa, para funcionamento do templo, eu preciso do dinheiro. Quem que vai fornecer isso? Né? Dá uma lida aqui. Versículo 32, vocês entenderam assim, não? Ou só eu que estou entendendo assim? Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. E para os pães da proposição, isso custa dinheiro, né? E para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Como é que a casa de Deus vai funcionar? Agora que está tudo estabelecido, né? As portas fechadas, muro estabelecido, irmãos, agora nós somos responsáveis para fazer a casa de Deus funcionar. Certo? E nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus. Até lenha Neemias se preocupou. Vão oferecer sacrifício ao Senhor, mas não tem lenha, né? E então os sacerdotes levitas, segundo as nossas famílias, a tempo determinado, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Irmão, vamos ser práticos. Vamos ser práticos. O dinheiro que o Senhor nos dá não é para a gente comprar, né, viver regaladamente, certo? Não, o dinheiro que o Senhor nos dá, irmãos, é para nós servirmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor, né? Para que a casa de Deus possa funcionar, para que a igreja seja edificada, o evangelho do reino seja pregado. Quando o Senhor voltar, irmão, nada disso vai valer nada. Os dólares que você guarda vai valer alguma coisa? O patrimônio que você tanto guarda para a sua segunda, terceira geração, não vai valer nada. O ouro que você, né, você guarda esperando tempo de crise, irmão, esse ouro, quando o Senhor voltar, não vai valer mais nada, né? Então, de versículo 35, e que também, ó Senhor, e que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias e todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Irmãos, o que são as primícias da nossa terra? Quem nos deu a terra? É o Senhor. E o Senhor nos deu as condições de lavrar sobre a terra. E quando a terra produz, nós tiramos
as primícias, os primeiros frutos, o melhor, vamos dar para o Senhor. Não dê geladeira velha para o Senhor. Não dê o resto do tempo para o Senhor. Estou trabalhando para o faraó, né, para o Egito, semana inteira. Chega no final de semana, estou um bagaço. Eu tenho que entregar um projeto aqui, tenho que entregar um trabalho ali, não tenho tempo para o Senhor. E mal quando algum irmão fica me telefonando, me importunando, vem para a reunião, vem para a reunião. Tá bom, eu vou para a reunião, sento lá no fundo, certo? E já estou cansado, estou um bagaço. Irmão, não dá esse tempo, resto do tempo para o Senhor. Dá o melhor para o Senhor. Dá as primícias. O primogênito do seu gado, o primogênito do seu rebanho, não é? Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, à câmara da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa casa, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em toda a cidade onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas. Quando esses recebessem os levitas trariam o dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, à câmara do nosso tesouro. Irmãos, é para restaurar tudo, não é só de boca. Vamos realmente dar tudo para o Senhor. Por isso, irmão, esse ano de 2025, irmão, vamos dar tudo para o Senhor. O sentimento que eu tive, irmãos, ao sair da conferência em Lima, né, falando essas palavras, falei, o Senhor esse ano quer a nossa excelência. Excelência em tudo. Ofertas, primícia, primogênito, primeiros frutos, ou melhor. Serviço, também excelência. Vamos dar o melhor para o Senhor. Tempo, melhor para o Senhor. Energia, o melhor para o Senhor. Vamos fazer o melhor aqui para o Senhor. Tudo que podemos fazer o melhor. Certo? Irmãos, Senhor Jesus, a investidor do reino. Do reino. Eu acho que tem muitos irmãos que ainda poderiam entrar, né, para o grupo dos investidores do reino. Isso é para funcionamento normal da casa de Deus. O Senhor precisa se expandir. Essas idas para a África e trazer os irmãos da África, os líderes da África para cá, que é importante. Irmãos, vocês sabem que só de passagem nós gastamos muito dinheiro. O real, em termos de câmbio, é desfavorável. Nós temos uma moeda fraca, né? E a aviação anda em dólar. Combustível de um avião anda em dólar. O avião, leasing do avião, paga-se em dólar. Então, o preço das passagens é em dólar. E nós estamos com quase o quê? 6 vezes menos favorável, não é isso? E, irmãos, mas graças ao Senhor, irmão, não tem faltado. Mas para a necessidade daqui para frente, pode ser que aumente. Graças ao Senhor que nesses países todos, o dia a dia, os comportores são autossuficientes, né? Não precisa mais do nosso investimento. Mas, irmãos, essas passagens, esses custos de abrir novas frentes, ainda dependem de nós. Irmão, ou vocês querem que o Senhor pare a sua obra. Quer dizer, não, nós não temos mais dinheiro para gastar, então vamos parar tudo. Não. Irmãos, a casa do Senhor precisa continuar a funcionar. A lenha do altar não pode faltar. Não é? Por que o Senhor nos dá dinheiro todo mês? É para o Senhor, para a casa do Senhor.
Então, investidor do reino, os irmãos fizeram um voto. Irmãos, esse voto do investidor do reino é para a casa do Senhor funcionar, para a obra do Senhor funcionar, e isso não tem fim. Vai dizer, é para 12 meses, para 6 meses? Não, é até o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, não precisamos mais ofertar. Não é isso? Então, irmão, enquanto o Senhor não voltar, irmão, nós vamos trazer o Senhor de volta. Vamos fazer a sua vontade, né? E, irmãos, daqui para frente, vamos ter uma nova cultura também na oferta. Enquanto fazemos votos para o Senhor, não podemos, irmãos, pagam as minhas contas primeiro e depois, não tem mais dinheiro para cumprir meu voto para com o Senhor. Vamos fazer o contrário. Não é primícia, não é primogênito, não é primeiros frutos. Vamos tirar primeiro para o Senhor. Não deixa para o fim, que geralmente, não é, suas despesas, né, seu olerite termina antes das suas despesas, né? Então não é melhor a gente separar para o Senhor já? E quando você separa, você é fiel ao Senhor, pode ter certeza, o Senhor cuida de você. Tá? Pode ter certeza, o Senhor cuida de você. Portanto, irmãos, vamos mudar de cultura. Daqui para frente, os votos que nós fazemos, irmão, vem em primeiro lugar, né? Nós cuidamos de cumprir nossos votos. Bom, vamos lá para ver capítulo 12, porque 11 já falei que são aquela relação de nomes, né? E capítulo 12, eu vou já lá para capítulo 12, versículo 27. É muito importante aqui, né? Na dedicação dos muros de Jerusalém, eles fizeram uma consagração dos muros. Os muros foram feitos, né, reconstruídos, agora eles fizeram uma consagração dos muros para o Senhor. Isso é importante. Procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Irmãos, é tudo para alegria. Deus gosta do seu povo, ver o seu povo alegre, né? Então, irmãos, olha só, com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas, ajuntaram-se os filhos de cantores, junto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias, juntaram todo mundo, purificaram os sacerdotes e os levitas, né? E também purificaram o povo e as portas e o muro, versículo 30, versículo 31, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um a mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles iam Osaías, a metade dos príncipes de Judá, e o versículo 38, o segundo coro ia em diante, e eu após ele, metade do povo por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo. Irmãos, eles fizeram uma procissão em cima dos muros, cantando, louvando ao Senhor. Por isso, irmão, não critica quando os nossos jovens fazem trenzinho aqui, irmão, né? Começam a fazer grito de guerra e começam a cantar de alegria, irmão. Isso é coisa espontânea do Espírito, né? Porque eles fizeram dois coros, né? 2 procissões, consagrando, né, ao Senhor. Versículo 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Deus os alegrara, irmão. A alegria do homem, né, é uma alegria fingida, uma alegria, né, mas quando Deus nos alegra, irmão, nossa alegria é verdadeira. Por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria, a alegria que o Senhor me dá é verdadeira, né? É a nossa força. E olha o que fala em seguida. Também as mulheres e os meninos se alegraram. Irmãos, as mulheres e os meninos. Por que Neemias faz questão de registrar as mulheres e os meninos? Irmão, isso é
prova evidente da inclusão. Inclusão. Desde que nós incluímos as mulheres, irmãos, nos diversos serviços, irmãos, até no levantamento de oferta, nossas mulheres têm sido tão eficientes. Irmãos, as mulheres foram incluídas, são tão importantes, e os meninos aqui representam quem? Adolescentes, pré-adolescentes, até os meninos, crianças, né? Nossos jovens, tá? Até eles se alegraram, né? De modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Quando fazemos vem ver, fazemos grito de guerra, fazemos imersão, né, toda a vizinhança sai para ver o que está acontecendo, não é isso? Porque a voz de júbilo, né, vai longe, e eles não ficam bravos, não, eles querem vir, querem né, participar. Irmãos, graças ao Senhor, isso que está acontecendo, né? Ó Senhor Jesus. É isso, né? Tá. Eu vou mencionar aqui. Irmãos, vocês sabem que agora as coisas começam a funcionar normalmente, né? A comportagem dinâmica desde 2017, o CEAP, a sede de cuidado logo em seguida, o Expolivro, o Senhor nos deu três carretas que compramos por 30 mil cada uma, irmãos, é de graça. O Senhor que nos deu, já reformando, está rodando, e nós temos muitas outras unidades de Expolivro rodando pelo mundo todo, né? Então isso tudo, irmãos, é a normalização dos serviços através do fechamento dos muros, do restabelecimento do governo de Deus. Bom, então essa dedicação, né, essa dedicação do muro, esse júbilo, estão também registrados, vocês podem só anotar, Salmos 147, 148, 149 e 150 fazem parte dessa alegria, da dedicação dos muros. Tá? E agora, irmãos, no capítulo 13, já estamos no final, né? Capítulo 13, versículo 4 a 6, infelizmente, surge uma situação negativa. Versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera para estes uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas e manjares, o incenso, o utensílio, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, e se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Quer dizer, eles tiraram todas as coisas para o bom funcionamento da casa de Deus, bom serviço de todos esses que servem ao Senhor, eles tiraram e deram para o inimigo morar dentro. Quer dizer, então não é só uma questão de ceder um espaço, é você acabar prejudicando o serviço dentro da casa de Deus. Tá? Então, mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Então ele voltou para a Babilônia, tá? Então, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém, sabendo dessa situação. Ele voltou rapidamente para Jerusalém, né? Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias. Tobias era um amonita, vocês se lembram, né? Um amonita. E fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Que negócio é esse? Né? Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Né? Então, ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas e manjares e o incenso. Não se aparenta com o Tobias. Irmãos, esse parentesco tem que romper, né? A gente tem que ser absoluto para servir ao Senhor. Se você, no passado,
teve alguma coisa a ver com a Amonita, ou você teve a atitude de Ló, buscando o seu próprio interesse, mas agora você quer seguir o caminho do Senhor, seja como a Ruth, né? E fale, Ruth falou para sua sogra, né? Não me impede de seguir-te. Onde você for, eu irei, né? O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Onde você for sepultado, eu vou ser sepultado. Eu não quero me separar de ti. Irmão, se Ló tivesse falado isso para Abraão, ele não teria sofrido essa desgraça lá em Sodoma, não é isso? E gerado 2 filhos que são de uma relação incestuosa com suas 2 filhas. Irmão, isso é triste para uma pessoa. Mas, irmãos, mas tem como redimir-se. Como pode redimir-se? Irmão, seguindo de perto, né, o povo de Deus. Seguindo de perto a palavra, né? O teu povo é meu povo. Teu Deus é meu Deus. Eu quero te seguir. Não me mande embora. Eu quero seguir de perto. Irmãos, o Senhor vai abençoar também, né, quem teve algum parentesco com Tobias. Muito bem. Então, aí, que mais? Irmão, graças ao Senhor também entre nós aconteceu isso, né? Né, Ami? Vamos dizer assim, na obra do Senhor, principalmente na África, né? Houve mau uso do dinheiro, né? Do Senhor, e eu não quero mais voltar a falar sobre essas coisas, mas graças ao Senhor, o Senhor restaurou. Hoje, graças ao Senhor, hoje o dinheiro está sendo usado de uma forma muito produtiva, né? Os irmãos, hoje de manhã, rapidamente, né, os irmãos do Congo, os irmãos do Quênia, deram um testemunho para nós, como o Senhor tem abençoado ali, né, pela proximidade que eles estão tendo da palavra, né, que estão ouvindo cada semana, e tem trazido, né, muitas bênçãos para esses 2 países, né? Então, irmãos, eu quero louvar o Senhor que as coisas estão entrando também em ordem, em todas essas coisas, tá? E agora, capítulo 12, onde eu estou, hein? Versículo 44, vamos lá. 44, ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor, ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, davam aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia e consagravam as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. E dessa forma, irmãos, tudo foi normalizado. A manutenção dos sacerdotes, a manutenção dos levitas, né? E todo elemento, né? Aqui fala no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Naquele dia se leu para o nosso povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Moabita, vocês sabiam que Sanbalate é um moabita, é um moabita, e Tobias é um amonita, né? Que não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Assim assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Então as coisas foram se limpando, né, tirando todas as coisas que estão danificando, né, dentre eles. E também, deixe-me ver, ó Senhor Jesus,
E também no 13, 23, é outra coisa que, né, foi um pouco triste de fazer, mas tiveram que fazer. Vi também, versículo 23, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles, puxa, ele é violento, né? E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Né? Ó Senhor Jesus. Não, no final, não obstante, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então, a questão, irmãos, não é que a gente vai pedir para você despedir sua esposa, né? Ninguém aqui, mas isso é no sentido espiritual. Irmão, não aquilo que nós nos unimos, sabe, no mundo, que nos atrapalha a servir o Senhor, vamos despedir. Você sabe o que está te atrapalhando, né? Não é despedir só a mulher, não. Para despedir aquilo que está, essa mistura entre você se consagrar ao Senhor e também ao mesmo tempo servir ao mamon ou servir, né, ao mundo. Irmão, você sabe o que é, vamos limpar. Vamos ter um coração absoluto pelo Senhor, né? Servir ao Senhor, muito bem. E também, onde eu quero chegar, versículo 28, um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote, Eliasibe, meu Deus, esse Eliasibe, né? Filho dele era, o neto dele, né? Era genro de Sambalate, Oronita, pelo que o afugentei de mim, né? Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítico. Ó Senhor Jesus. E, no fim, versículo 30. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Então, graças ao Senhor, foi feita uma limpeza e agora o serviço, né, funciona normalmente. Como também, olha, não sei por que ele dá tanta atenção, Neemias dá tanta atenção para a lenha, né? Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Então, irmãos, tanto lenhas como as primícias não tem tempo de oferta. Não vai dizer, não, são 3 vezes, 6 vezes. Não, a não ser que você queira que daqui a 6 meses pare de sacrificar, né? O altar tem a lenha para sacrificar e que os levitas deixem de servir ao Senhor. Não, isso é até o Senhor voltar, né? Então, nós vamos nos preocupar, e esse serviço de lenha, irmão, não é um voto só, é um voto para sempre, né? É manutenção da lenha do altar, né? Então, aqui no final, irmãos, eu gosto muito de Neemias, irmãos, ele não está lutando, fazendo nada para ele. Por isso, irmãos, a única pessoa com quem ele pode pedir para cuidar, para o desabafo, né? Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, né? Porque ele não buscou nada para si mesmo. Ele espera que o Senhor possa fazer, né? Então, não terminou ainda, eu quero falar mais algumas palavras. Com a reconstrução do muro, com o governo restabelecido, foi possível restaurar o amor pela palavra de Deus, normalizar todos os serviços e suprimentos para o funcionamento da casa do Senhor. Deus governa o seu povo por meio de sua palavra, transmitida pelo seu profeta. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, no Monte Sinai, ele ordenou falar aos filhos de Israel, isso que eu falei na live de ontem: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei, isso está em Êxodo 19, né? Nos primeiros versículos, como vos levei sobre a asa de águia e vos cheguei a mim. O que eu enfatizei ontem
é que Deus apenas, irmão, Deus não exige de nós fazemos muita coisa para o Senhor. Deus não exige de nós muita capacidade em fazer coisas para Deus. Deus não exige nem de nós nem que a gente seja obrigado a fazer faculdade, né? Então Deus não exige de nós. Mas a única coisa que Ele nos pede como condição para que Deus governe entre nós, para o povo de Deus prosperar e fazer a vontade do Senhor, é se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então as coisas acontecem. Se vamos entenderam? Então, a única condição que Deus exige de você, Deus não exige que você seja altamente instruído. Deus não exige que você seja o quê? Você, tenha uma posição social elevada. Não. Essa exigência todos podem cumprir, ou não podem? Todos podem cumprir. Então Deus só tem uma exigência para o seu povo: se diligentemente ouvides a minha voz. Dá para atender isso ou não? Vamos ouvir a voz do Senhor diligentemente. Vamos fazer imersão, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus, não é isso? Vamos ruminar, passar porções uns para os outros, imersão. Irmão, melhor forma de apacentar uma pessoa é manda porções de imersão, para essas pessoas, não é isso? E o resto o Senhor faz. Aí o Senhor vai fazer de nós a propriedade peculiar dentre todos os povos. Não é você que faz, Ele faz. Ele vai fazer de nós o quê? Um reino de sacerdotes. Ele vai fazer de nós o quê? Uma nação santa. Não adianta você procurar ser santo, Ele vai fazer. Então, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. Então, Deus conhece a dificuldade que cada pessoa tem em acreditar que o homem pudesse falar por ele. Então, Deus veio a Moisés numa nuvem escura. Eu mostrei lá em Êxodo capítulo 19, versículo 9, Deus então veio falar para que o povo realmente percebesse que Deus fala com Moisés. Então Deus falou a Moisés diante do povo, naquela nuvem escura, Moisés falava com Deus e Deus respondia no trovão, fumegava todo o monte Sinai com trovões, relâmpagos e um forte clangor de trombeta. Você sabe que trombeta irrita, Então, e Deus falava ali, e em trovões, e o povo ficou assustado. Mas Deus queria mostrar que realmente era Deus falando com Moisés. Aí o povo falou para Moisés um dia: não, Moisés, fale você com Deus. Não precisa falar na nossa presença. E você depois transmite a nós. Quer dizer, o próprio povo que pediu isso. Então, daí para frente, Moisés apenas transmitia fielmente para o seu povo. No entanto, era tão difícil do homem, do povo de Deus, acreditar que Deus estava falando por um homem. É tão difícil, Então, isso, até mesmo, vocês se lembram, até mesmo a sua irmã Miriam e seu irmão Arão, um dia foram questionar Moisés, em Números capítulo 12, versículo 2, porventura, Deus só fala por Moisés? Deus também não fala por nós? Irmãos, infelizmente, essa disputa de que você está querendo se exaltar, é só você que fala por Deus, infelizmente Deus escolheu Moisés, e não escolheu você. Então, por que você fica disputando esse lugar? Não é isso? E na verdade, e também, igualmente, vocês se lembram na rebelião de Corá e de Datã e Abirão? Eles disseram para Moisés, em Números 16, versículo de 1 a 3, eu vou ler aqui: basta, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Datã e Abirão disseram a Moisés: também você quer fazer-te príncipe sobre nós? Irmãos, sempre a acusação de
né, há alguém que Deus usa para falar por Deus, é sempre que ele quer se exaltar. Ele, na verdade, não quer se exaltar, ele só quer ser fiel ao Senhor, né? Então, irmãos, essa dificuldade veio trazendo até para o dia de hoje, tá? E na defesa de Estevão, né, diante do Sinédrio, deixa muito claro que a razão do cativeiro babilônico foi por não aceitarem o governo de Deus, rejeitando a palavra dos profetas enviado por ele, começando com Moisés, que transmitia fielmente. Vocês sabem do que eu estou falando, é só voltar para ver Atos 7. Transmitia fielmente ao povo as palavras vivas de Deus. E uma palavra de Deus é viva, não é morta. E eles não quiseram obedecer, antes o repeliram. Está no versículo 38 e 39. Os filhos de Israel sempre resistiram ao Espírito Santo, perseguiram os profetas que lhes foram enviados e mataram aqueles que anunciavam a vinda de Cristo, a quem eles eram traidores e assassinos. Aqueles judeus mataram a Jesus, traíram a Jesus e mataram a Jesus. Está no versículo 51 e 52. E o rei Zedequias não se humilhou perante o profeta Jeremias. Eu estou usando isso em Atos capítulo 7, que falava da parte do Senhor. O profeta Jeremias falava da parte do Senhor e o rei Zedequias não quis ouvir. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões e contaminaram a casa do Senhor em Jerusalém. O Senhor, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Eles, porém, zombavam dos seus mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e ridicularizavam seus profetas, até que a ira do Senhor subiu contra o seu povo. Dessa forma, irmãos, a restauração do muro de Jerusalém significa restaurar o amor reverente à palavra de Deus e reconhecer que Deus governa de fato o seu povo quando se obedece à sua palavra. Eu vou citar 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. E o homem, irmãos, quer agradar a Deus, oferecendo-lhe sacrifício, holocaustos, mas o seu prazer está em que se obedeça à sua palavra. Isso, Deus disse isso para Saul, que queria agradar a Deus, fazendo coisas para Deus. 1 Samuel 15, 22. E Isaías 66, nós já lemos, que lugar de repouso o Senhor precisa, né? Então, a visão, vou terminar aqui lendo aqui. A visão prática da unidade na base da limite da localidade de uma igreja, de uma cidade, deu início à volta para Jerusalém como a base da unidade do povo de Deus, como lugar escolhido por ele para estabelecer a sua habitação. Com muitas lutas, o templo foi reconstruído. No entanto, descobrimos que o governo de Deus em Jerusalém ainda não estava estabelecido, pois o muro estava derrubado e as portas queimadas. Sambalate, Horonita, Moabita, Tobias, Amonita e Gesem, o arábio, exerciam suas influências sobre Jerusalém para impedir a reconstrução do templo, dos muros. São povos que não têm interesse que o governo em Judá seja restabelecido, e eles não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E no livro de Moisés achou-se escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Neemias 13, 1 a 3. Finalmente, descobrimos que o povo aflito e abatido de espírito, que treme da palavra do Senhor, transmitida pelos seus profetas, restaura o muro de Jerusalém, o qual restabelece o governo de Deus dentro do muro, isto é, na igreja que acolhe a palavra de Deus, a qual, com efeito, opera eficazmente em quem crê. Onde está esse versículo a mim? 1 Tessalonicenses 2,13. Este foi o modelo deixado na igreja primitiva
Pois a igreja perseverava na palavra dos apóstolos e na comunhão dessas palavras, em cada alma tinha temor, e havia governo de Deus, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqueles que creem na palavra de Deus trazida pelos apóstolos, pelos profetas, creem que a própria palavra de Deus tem poder para executar a obra de Deus com sinais e prodígios dentro do muro, pois reconhecem a autoridade de Deus na sua palavra. O Espírito, então, tem liberdade para executar a obra conforme a vontade de Deus. No entanto, o acolhimento dos santos continua tendo como base a fé essencial, não importando qual a linha doutrinária que seguem ou a sua prática. Dentre o povo de Deus na igreja, muitos estão na aparência do reino dos céus e poucos estão na realidade do reino dos céus, os quais são os que se sujeitam ao governo de Deus por meio da sua palavra. Esses últimos estão lutando pelo reino de Deus, pelo restabelecimento do governo de Deus na terra, começando na igreja. Fazem parte do filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12, 5. E os vivos entre eles, por ocasião da vinda do Senhor, serão os 144 mil que estarão com o Cordeiro sobre o monte Sião. Apocalipse 14, 1. Terminei a minha palavra. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, colocando em ordem todas as coisas entre nós, e que em 2025 seja um ano que nós vamos trabalhar intensamente para o Senhor, né? Reunindo toda a nossa diligência, 110% servindo ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amen, saints. Praise the Lord for the House of Teens here in Africa. The Lord has given us this project through the prophetic words, and teenagers come every week or every weekend to seek the Lord together in the House of Teens, to immerse in the Word, to preach the gospel of the kingdom, to pray for people. And the Lord has truly blessed this project. The teenagers are loving the Word more and more. They are doing transcription in the Word, doing word cries. They're being active in the meetings, sharing the Word with others. We can truly see the transformation in their lives. And they're so happy that they're also inviting their friends, they're inviting their relatives, bringing more and more teenagers and children to the church. I preach the gospel of your return. And this has impressed their parents and all the family. That many parents are also coming to the church asking themselves, what is happening? Why is my son, my daughter changing so much? And they have also come to the church to see what the Lord is doing. And brothers, praise the Lord. This has transformed the meetings, the church life. The meetings are so active now, full of life, full of joy, with the teenagers, the young people working and functioning so well. Hello brothers, hi, my name is Akin. I'm a captain in the House of Teenagers in Johannesburg. Praise the Lord, we have been receiving the Word every single day, and through that the Lord has been doing great things. And through Come and See, and through using the Word, doing Come and See, the Lord has been giving us fruits. Every weekend we have a new teenager, every weekend we have a new captain. And here is the result of one of our Come and See. This is Chicho, he's a captain here, and I'd like him to share his experience. Amen. Lord Jesus, honestly, last year has not been easy, but by the grace of God, I met the missionaries of
come and see. Currently, I'm attending House of Teens. Amen. I'm attending the immersion studies, you know. God was able to give me another chance, and I got baptized last year. And ever since then, I've just been here all the time. Amen. So honestly, I thank God so much for giving me this opportunity and blessing all of us with His grace, that we're all able to come together and to share His word. Defend us when we sin. He defends us before God. He defends us when we sin. Just say, oh Lord. We have this project in many countries here in Africa. We have it in South Africa, in Mozambique, in Angola, in Madagascar, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, Cameroon. Praise the Lord. The Lord has really advanced here in Africa, gaining more and more teenagers, raising a new generation that loves the Lord and that loves His coming. So I also invite you to come and see, to be part of this missionary project. Jesus is Lord.